Então vamos para a nossa última parte da nossa história do Parsifal. Então, quando o Galvão ele traz esse ramo do pau-brasil para a Orgulhosa, ela já não está mais tão arredia, tão agressiva, tão debochando dele. Ela é completamente simpática e receptiva a ele. E aí os dois juntos eles seguem para o castelo Merveille, lá aquele castelo que era encantado. E são recebidos lá pela rainha. E aí o Galvão conhece a mãe do Arthur, que era outra rainha, a própria mãe dele. E à noite vai ter uma grande festa. Então a mãe do Arthur, ela quer que leve uma mensagem para o Arthur explicando e falando para o Arthur pedir para ver se não dá para anular essa luta com Gramo-Flans, uma vez que ele já não está mais tão interessado assim na Orgulhosa e que eles consultam também a Itonge, que é a irmã do Galvão, e ela aceita esse namoro, aceita lá conhecer o Gramo-Flans. E aí no outro dia, já que está chegando de novo as vésperas, aí na mesma época do Pentecostes, então eles resolvem, depois de ter essa festa à noite e ter uma grande comemoração, e na festa, além das 400 mulheres, aparecem muitos homens, muitos cavaleiros, e aí eles estavam juntos no castelo, nesse mesmo castelo, mas nenhum conseguia ver o outro. Os homens não conseguiam ver as mulheres e as mulheres não conseguiam ver os homens. E nessa noite, então, tem essa grande comemoração porque ambos conseguem ver, os homens conseguem ver as mulheres e as mulheres conseguem ver os homens nesse castelo. E aí no outro dia eles vão seguir então a comitiva lá para a corte do Arthur. E chegando lá, o Galvão ele quer se preparar para essa luta que ele vai ter com o Gramo-Flans. E ele vai fazer um treino lá, fora das tendas, fora de tudo isso. E vem um cavaleiro de encontro dele com um ramo de pau-brasil no elmo. E ele achou que era o Gramo-Flans. E eles partem em luta e a luta é muito difícil e esse cavaleiro derruba o Galvão. E aí, antes dele falar qualquer coisa, ele tira o elmo. E aí o Galvão vê que é o Parsifal. Então, de alguma maneira, o Parsifal também havia lutado com o Gramo-Flans. E aí é nessa ocasião, então, que o Parsifal é como se vencesse a si mesmo. Ele está ali tão cansado, essa foi uma luta difícil e o Galvão também correu o risco de ter ali lutado com um amigo dele, com aquele que ele era quase que um irmão, e lutavam juntos e o Galvão ajudou o Parsifal e o Parsifal também ajudava o Galvão. Então eles correram esse risco e eles só veem isso quando ambos tiram o capacete. Então Galvão leva o Parsifal, introduz ele na corte do Arthur. Ele é super bem recebido, é esperado, todos ficam felizes. Mas o Parsifal não se sente bem, tá todo mundo muito feliz e ele tá um pouco incomodado com a situação, tá todo mundo se beijando, se abraçando, e ele ali tá incomodado porque ele tem aquela ausência da esposa. Então ele resolve dar uma volta. E nessa volta ele encontra outro cavaleiro com um pau-brasil no elmo. Mas dessa vez a luta é muito rápida, ele derruba esse cavaleiro e esse cavaleiro é Gramo-Flans. E o Gramo-Flans fala para ele, olha, não era com você que eu queria lutar, é com o Galvão, mas tá tudo bem que já tá tudo resolvido mesmo. Então o Gramo-Flans também entra na corte do Arthur. E quando ele entra na corte do Arthur, ele percebe que a Orgulhosa vai ter que dar um beijo de boas-vindas para ele. E é aquele clima meio pesado. Mas o Gramo-Flans está muito mais preocupado em conhecer a Itonge, a noiva dele. E aí, quando os dois se conhecem, ficam próximos, nenhum dos dois se arrepende. Parece que foi uma boa decisão e uma boa escolha.
E o Parsifal de novo tá ali meio sem ter clima para ficar nesse social e resolve de novo dar uma outra volta. E nessa volta ele encontra um cavaleiro, mas um cavaleiro completamente diferente, um cavaleiro muito vistoso, muito diferente. E os dois entram em combate. Esse outro cavaleiro, ele tem simplesmente um elmo que tem a cabeça de um unicórnio, mas esse unicórnio parece vivo, é uma coisa muito diferente. E aí, pela primeira vez, acontece uma coisa inédita na vida do Parsifal. Esse cavaleiro acaba vencendo o Parsifal. Além disso, a espada do Parsifal, aquela que ele tinha recebido do Íther, se quebra. E aí o Parsifal então fica à mercê desse outro cavaleiro. E aí antes do Parsifal falou, antes que você fale alguma coisa, eu quero saber quem é você. E aí o Firefist fala, não, fala você. E o Parsifal fala, não, fale você. E aí ele fala, eu sou o Firefist, filho de Belacane e de Gamuré, Firefist de Anjou. E aí o Parsifal pensa, nossa, mas então você é meu irmão. E aí o Firefist tira o elmo e se vê ali, ele não é uma mistura de branco e de negro, ele é malhado, ele é uma parte branca e uma parte escura. Então, ele vê também que a camiseta ali que o Firefist usa, ela é feita de fogo, que foi feito ali pelas salamandras. Então, é uma coisa muito diferente. E o Firefist era casado com a maior maga do Oriente, a Secundile. E além da Secundile, ele ainda tinha mais 2 esposas. E o Firefist, ele é senhor de 25 reinos e fala também 25 idiomas. Então, não é assim à toa ali que o Parsifal foi vencido. E aí, então, eles também, diante de tudo isso, o Firefist recolhe ajuda ali o Parsifal e vai para a corte do Arthur. Então, Kundry se dirige ao Parsifal, ergue o véu e está feia, como sempre, impressionando todos com a sua aparência, só que dessa vez ela se ajoelha diante do Parsifal, pede desculpas a ele e fala que ele finalmente está à altura de ver o Graal. E ele é convidado para ir até o Graal e o Graal escolheu ele como rei. Ele é o novo rei do Graal e ela assim está a serviço dele. E ele pode levar dali um convidado junto com ele até o Graal. O Parsifal imediatamente escolhe o irmão que o acompanhe, o Firefist, para que vá até o castelo do Graal. E assim eles se encaminham. Quando eles estão para chegar na fronteira de frente àquele vale, vêm diversos cavaleiros templários, se ajoelham diante dele e o reconhecem como o novo rei do Graal. E eles vão então até aquele grande salão e lá também tem um altar. E o Parsifal, antes de se dirigir ao rei, Amfortas, ele se dirige até o altar, faz uma oração à Santíssima Trindade. Lembrar que lá no salão também tem 3 lareiras. Vai até onde está o Amfortas e pergunta, meu tio, o que te aflige? Diante dessa pergunta, imediatamente todas as feridas, dores e sofrimentos do Amfortas se curam imediatamente. Amfortas era o mais velho e Parsifal o mais bonito ali daquele salão. Firefist não se aguenta de olhar em volta e ver todas aquelas novidades, todas aquelas coisas diferentes. E depois que está todo mundo bem, está todo mundo confortável, à noite eles programam que vai ter, no dia seguinte à noite, vai ter uma grande festa. Porém, agora o Parsifal fala, finalmente em paz, fala, não, agora eu preciso ver a minha mulher, preciso ver a minha esposa. E aí, no outro dia, cedinho, ele segue até uma clareira, a mesma onde anos antes tinham 3 gotas de sangue,
E lá ele acha armado várias tendas e lá está Conde Viramur. Quando ele chega, imediatamente saem os pajens, sai todo mundo e levam os 2 filhos do casal, o Lohengrin e o Cardais, que tem agora 5 anos de idade. E o casal se revê e comemora esse reencontro muito profundo, com muito amor, com muitas saudades. E no outro dia, então, ele leva para o Castelo do Graal, quando ia o rei para o Graal, ele poderia levar a esposa e um filho. Mas o Parsifal, que imediatamente conhece ali como são os filhos e como tem essa convivência, e também esse é uma coisa que para a gente assusta, mas para eles não, um filho é encaminhado, Cardais é encaminhado para o tio para cuidar dos reinos, do reino de Anjou e dos outros reinos que eram também da mãe, por esse filho Cardais. E quem vai preparar ele é o tio, o Quixote, que é o narrador também dessa história, da qual o nosso escritor, o Asenbach, escreve essa história. E o Lohengrin, então, ele se encaminha junto com o casal para o Castelo do Graal. E aí, então, entram de novo, quando eles estão lá dentro do salão, está todo preparado essa grande festa, começam de novo aqueles preparativos. Entram 2 donzelas, trazem os preparativos, entram 4 donzelas, trazem pratos, talheres, entram mais 6, depois mais 12 e depois, por último, entra a portadora do Graal. O Firefis, quando vê essa moça entrando, não acredita em tanta beleza e depois aí ele cochicha para o Parsifal, viu? Será que seria muito inconveniente se eu pedisse ela em namoro? Aí o Parsifal fala, olha, eu não sei, já que ela é a portadora do Graal, melhor perguntar para o meu tio. E aí ele pergunta para o Anfortas, e o Anfortas fala, olha, tudo bem, mas para namorar com ela tem que ser batizado. E aí o Firefis de pronto fala, então eu quero ser batizado. Então mostra a disposição dele em mudar para para estar com essa dama, para estar com a pureza máxima, aquela que porta o Graal, com a luz máxima, aquela que tem condição de carregar o Graal, de portar o Graal. E o Anfortas ainda fala uma frase, fala assim, então você vai ter que se despedir de Júpiter para poder abraçar essa causa. E aí depois que acaba toda a festa, o Firefis fala, viu, eu não entendi como é que apareceu essa comida na mesa, apareceu a bebida, eu não entendi o que foi que se passou aqui. E aí falou isso pro Parsifal e o Anfortas estava junto, daí o Anfortas falou, você não viu o Graal? Ele falou, não, eu vi só a dama carregando uma almofada. Aí ele falou, que quem não é batizado não consegue ver o Graal. E no outro dia, então, eles proporcionam o batismo para o Firefis. E vem lá uma pia batismal inteirinha de rubi, na qual o Firefis é batizado. E o Firefis fica ali no Castelo do Graal, então, e é celebrado o casamento dele com a rainha do Graal, com a dama do Graal, né, a portadora do Graal. Então, diante desse casamento, primeiro a Repanse de Choi, ela fica um pouco dividida, porque afinal de contas, o Firefis já tem 3 esposas, mas pensando bem ali, ela aceita. E aí o Firefis, despedindo a antiga religião dele, ele se torna cristão. E é celebrado esse casamento e ele fica 12 dias no castelo. Sendo que no penúltimo dia, no dia número 11, ele recebe uma notícia de que Secundile, a primeira esposa dele, havia falecido, o qual ele não recebe assim com tanto pesar quanto deveria ser esperado. E Parsifal, então, ele fica por muitos anos cuidando do Graal.
Cardais, seu filho, toma conta dos reinos que a família herdou, é educado pelo tio, e o Lohengrin, anos depois, aparece para uma jovem. E só que as pessoas, os guardiões do Graal, eles jamais poderiam revelar a identidade deles. E esse rapaz, ele acaba se casando com essa princesa com essa condição de que ele não revele a ancestralidade dele. Porém, de tanto as pessoas falarem com ela, falar assim, mas e se ele já for casado? E se isso? E se aquilo? E se, como assim? De onde que ele veio? Vai ver que está fugindo de algum lugar, por isso que ele não fala de onde é. E aí essa princesa acaba perguntando para ele de onde ele vem. E essa pergunta não pode ser feita. E então, imediatamente, vem um grande cisne branco, recolhe o Lohengrin e leva ele para longe. Leva ele de volta para o reino do Graal. E toda sexta-feira santa, o nome do rei é confirmado e aparece no cálice do Graal. E assim, se for para mudar o rei, aparece esse nome escrito dentro desse cálice. E assim acaba a nossa história. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha observado os passos que o Parsifal deu, os passos que o Galvão deu, todas essas mulheres, o que elas nos contam, o que esse castelo Merveille nos conta também desses homens que não conseguiam ver as mulheres, as provas que o Galvão teve que vencer para chegar até ali, o tipo de pessoa que é o Galvão, o tipo de pessoa que foi o Parsifal aí é o nosso orientador de como faz o desenvolvimento dessa personalidade. E se você ainda quiser fazer parte do Zoom, você manda uma mensagem onde nós vamos discutir isso, aprofundando mais dentro desses conhecimentos do que está atrás da história. Qual que é a narrativa biográfica, como é que a gente faz para levar isso comparando com a nossa narrativa, com a nossa biografia e todos os exemplos ali e diversas abordagens que nós podemos fazer através dessa história e levar ela como conhecimento, como enriquecimento da nossa própria história. Esqueci de falar uma mensagem super importante, que o filho do Firefis e da Repanse de Choi foi Prestes João, um rei lendário que reinou durante o Oriente, tanto assim que o nome dele virou um título em vez de só um rei, tá bom? Era isso que eu esqueci de acrescentar.